São Paulo. Informamos ainda que, em atendimento ao artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, este evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo canal oficial da OAB São Paulo no YouTube. Novamente, saudamos a todas e todos com boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o evento Mercado de Trabalho Jurídico em Privacidade e Proteção de Dados. Registramos e saudamos as autoridades que integram a nossa mesa de honra. Doutor Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutora Fabiana Regina Siviero, vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutora Carla Zoccatelli, coordenadora do Núcleo de Instituições Financeiras e Fintechs da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutora Beatriz Laterza, coordenadora do Núcleo de Telecom da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutor Ricardo Freitas Silveira, coordenador de Relações Institucionais da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutor Raul Cury, Headhunter da Victory Partners. E doutor Benedito Vilela, Headhunters na Lawrence Simons, que recebem as nossas palmas. E para a abertura oficial deste evento e mediação do primeiro painel, sob o tema O Profissional de Privacidade e Proteção de Dados, anunciamos o doutor Solano Camargo, pós-doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP, bacharel em Direito Francês pela Faculdade de Direito Lyon 3, e presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Com a palavra. Muito obrigado. Luana, a quem eu agradeço toda a estrutura aqui da Secretaria de Comissões da OAB São Paulo. Eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento aqui a nossa mesa, na pessoa da nossa vice-presidente, doutora Fabiana Siviero, e é uma satisfação, em nome da nossa comissão, produzir mais um evento, né? São vários e vários eventos que nós temos promovido com o apoio de todo mundo que participa, e esse é especialmente importante porque é um tema que diz respeito diretamente à atuação do advogado, né? O mercado de trabalho, a questão de privacidade e proteção de dados é um tema cada vez mais na moda, mas a pergunta do milhão é, como é que nós nos inserimos nesse mercado de trabalho? E aí, a gente formou aqui uma mesa muito especial, que ela é formada por 3 jovens lideranças femininas de empresas líderes na sua respectiva área de atuação, 3 jovens diretoras jurídicas, com muita experiência e que vão falar um pouquinho sobre o que para elas é importante para o advogado poder participar, não só nessa área na parte corporativa, como prestação de serviços como terceiros. E também a gente tem aqui a satisfação de ter 2 importantíssimos profissionais da área de colocação, de headhunters, que vão nos contar quais são os skills, quais são as habilidades necessárias para que o advogado moderno consiga se colocar nessa área tão importante hoje em dia. Então, declaro aberto os trabalhos desse nosso tema, e aí eu vou convidar aqui, vou chamar a doutora Fabiana para poder falar desse primeiro tema, essa minha colega, a doutora Fabiana Siviero, que ela é mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, ela é nossa vice-presidente, como eu falei, da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, e diretora jurídica da 99 Tecnologia. Muito bem-vinda, doutora Fabiana. Eu gostaria de perguntar, a primeira pergunta para abrir a nossa mesa, se, na sua opinião, quais são assim, as principais demandas jurídicas que têm sido trazidas para os profissionais internos sobre privacidade e proteção de dados? Boa noite. Boa noite, doutor Solano, meu ilustre presidente aqui da comissão. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento também os demais colegas, membros da mesa.
E é um prazer estar aqui na OAB presencialmente, né? Depois de tantos eventos aí online. Claro que são maravilhosos, mas também muito bom aqui estar ao vivo com as pessoas. Bom, eu sou... Obrigada também pelos jovens diretoras jurídicas, agradeço sempre essa colocação. Bom, a gente que trabalha no dia a dia das empresas, acho que a primeira coisa que é importante a gente mencionar é que, claro, é uma lei nova para todo mundo, né? Mesmo para quem, como eu, tenho atuado nas empresas de tecnologia desde 2008, aqui em São Paulo, né? Mas é um regime jurídico novo, a que estamos sujeitos, uma lei, de certo modo, que vem revolucionar muitas coisas, porque hoje em dia todas as empresas, todas as entidades, todos nós lidamos com uma quantidade imensa de dados, acho que a gente nem sabe contar quantas transações de dados nós fazemos. E, sem dúvida, acho que é bem importante mencionar, a gente tem falado muito aqui nos eventos da comissão, que claro que a lei traz muitas obrigações para as empresas e traz também receios né, da regulação, de multas e tudo isso, mas ela traz, o objetivo dela é criar a segurança jurídica, né, para que as relações profissionais, as relações comerciais possam acontecer de modo seguro e que o Brasil esteja inserido aí no contexto internacional, mundial, em pé de igualdade com os países mais desenvolvidos e a gente não fique para trás. E isso é muito presente no dia a dia de empresas como a minha, que atua também, não apenas localmente, né, no Brasil, mas em outros países. Então, como os senhores sabem, muitas das estruturas das empresas, de sistemas, de dados, elas são compartilhadas, até em razão de custos, né? Então, o desenvolvimento de tecnologia e outras funções, elas não são necessariamente sempre administradas em nível local. Então, o advogado, né, a gente sempre, né, colocando, já foi demandado desde o início para entender a lei, né, para entender como que ela se aplica, o que é preciso fazer, o que não é preciso fazer. Então, um primeiro momento de adequação, né, de diagnóstico e adequação. Até para eu não falar demais também, eu quero ouvir minhas colegas aqui, mas evidente que no dia a dia, então, essa adequação continua, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do negócio, ela é grande e ampla, e ela é dinâmica, ela é viva, né? Então, os senhores já devem ter ouvido falar no tal do Privacy by Design, mas empresas que lançam produtos, que lançam, como é no setor de tecnologia, novas ferramentas, novas funcionalidades, né? A gente brinca que o papel do advogado é não segurar a inovação, é permitir que ela aconteça de uma forma segura. Então, garantir que essas novas funcionalidades, novas, enfim, ferramentas ou produtos, eles já sigam um padrão de privacidade de acordo com a LGPD. Então, o advogado tem sido chamado, eu gosto muito disso, acho que é muito bacana para a nossa profissão, trabalhar junto com os engenheiros, junto com as pessoas que desenvolvem os produtos, não apenas depois que o problema existe, né? Não apenas depois que você já tem uma questão, mas no desenvolvimento da funcionalidade. E também para mencionar um pouco, claro que daí já vemos também bastante demandas no dia a dia sobre a questão dos contratos, né? Para os contratos serem celebrados e esse espírito da LGPD de criar um sistema em que todos façam parte, então um empurra o outro, né? Para que você gere uma governança de dados que permeia a sociedade. Então já existe sim uma demanda para que os contratos todos da empresa, sejam os que a gente contrata serviços, contrata produtos, mas onde a gente vende os nossos serviços, também já estejam de acordo e contendo cláusulas de proteção de dados. Que, claro, também não adianta só estar escrito no contrato, né? Doutor Solano, precisa que essa cláusula corresponda a como os tratamentos de dados serão feitos. Mas eu acho que, inicialmente, eu destacaria essas 3 áreas, o diagnóstico, a adequação, a parte de trabalhar junto com o produto no design e os contratos, mas claro que podemos debater mais e comentar mais. Muito obrigado e muito interessante, até porque a doutora Fabiana, diretora da 99, uma das principais empresas no país de economia compartilhada, de transporte, de mobilidade urbana, tem demandas, né? Tem demandas. E aqui vai ser interessante complementar, que eu vou agora, vamos ouvir a doutora Carla Zoccatelli, nossa colega,
que tem já uma experiência no lado de meios de pagamento, né? Porque muita gente fala, não existem profissionais ainda formados em meios de pagamento. Ó, aqui, ó, existe. A doutora Carla está aqui, é uma das maiores especialistas no Brasil. A Carla é pós-graduada em Direito Internacional pela PUC de São Paulo. Ela tem MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela GV, e ela é coordenadora do Núcleo de Instituições Financeiras e Fintechs, da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Atualmente trabalha como gerente jurídica da Localweb, cuidando justamente dessa parte muito importante que é meios de pagamento. E aí, Carla, eu devolvo para você a pergunta, né? Quais são as demandas que você tem visto, que você tem recebido, que, né, a sua empresa tem demandado de vocês do jurídico relacionada à privacidade e à proteção de dados atualmente? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aqui na pessoa do presidente da comissão, doutor Solano, e dizer que é uma satisfação enorme, né, poder estar aqui e falar um pouquinho, né, desse tema que é um tema tão atual, tão importante, e poder falar entre colegas, né, entre parceiros aqui de trabalho, entre colegas de trabalho, pessoas que atuam com isso, e pessoas que querem conhecer, né, outros vieses aí dessa questão de proteção de dados, tá? Eu enfatizaria um dos pontos aqui que a doutora Fabiana colocou muito bem, que é a participação do advogado junto às demais áreas da empresa, né? A doutora Fabiana colocou aqui os profissionais de engenharia de dados, engenharia de tecnologia. Eu diria que o advogado, né, que quer trabalhar com essa parte de proteção de dados, especialmente aí focado nessas questões regulatórias de meios de pagamentos, de mercado financeiro, esse advogado, ele não tem que trabalhar só junto com esses profissionais, ao lado desses profissionais. Eu ouço hoje de muitos diretores de empresa que esses advogados fazem parte do negócio, tá? Então, além, né, do conhecimento legal, do conhecimento dos requisitos da LGPD, e no caso especificamente de meios de pagamento, de instituições financeiras, além do conhecimento regulatório, eu destacaria que é muito importante que o advogado conheça o negócio, que o advogado esteja junto com as áreas de negócio. É muito importante que a gente conheça dentro dessa questão do mapeamento, né, de toda a cadeia ali de tratamento de dados que a doutora Fabiana colocou, é muito importante que o advogado conheça bem essa cadeia, né? Então, o advogado ali na sua esfera de atuação, ele conheça bem os processos da empresa, por onde esses dados são captados, como eles são tratados, até a função ali final, que é eventualmente um descarte, uma exclusão, né? Eu posso fazer isso, eu não posso, em que situações eu posso, em que situações eu não posso, tá? Então, hoje, o que eu vejo muito neste segmento, né? O segmento financeiro, o segmento de meios de pagamento, é que o advogado, ele precisa participar do negócio, ele precisa conhecer o negócio. Quando a gente vai discutir um contrato, e a gente vai olhar uma cláusula, obviamente que a gente tem que saber se essa cláusula tem um enquadramento legal ou o devido enquadramento regulatório, aqui nesse caso também, mas é muito importante que a gente conheça essa trilha completa do tratamento de dados, e a parceria com essas áreas internas e com as áreas de negócio, essa parceria, ela é muito importante. Então, o advogado hoje é um advogado de negócios, né? É um advogado que atua com as áreas de negócio para entregar a melhor adequação possível, seja legal ou seja a regulatória para tratamento de dados. Esse acho que é o principal ponto que eu destacaria aqui. Muito obrigado, doutora Carla. De fato, é imprescindível. E é um conhecimento que não se tem de faculdade, né? Esse é você aprender a se relacionar com os seus colegas de fora da área jurídica. Exato. São habilidades, né? Eu acho que são habilidades que o advogado vai ganhando e vai conquistando e desenvolve ao longo da sua carreira, né?
Muito obrigado, doutora Carla. E aqui lembrando aos nossos seguidores, os amáveis seguidores da nossa comissão, que estiverem aí no YouTube e que forem do interior ou fora de São Paulo, que deixe aí a sua marquinha, né, o seu alô, o seu salve. Você não consegue ler agora ao vivo, né? Mas fica registrado. Bom, agora eu tenho a satisfação de convidar a doutora Beatriz Landi Laterza Figueiredo, nossa colega aqui da comissão. Ela tem LLM em Direito e Tecnologia pela sofisticadíssima Faculdade de Direito de Stanford, na Califórnia. Ela é mestre em Propriedade Intelectual pela Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Telecom da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. E aqui eu acho interessante a gente fechar essa primeira pergunta, porque assim como teve a Fabiana falando em nome de uma empresa de economia compartilhada, a Carla falou sobre a questão de meios de pagamento, a doutora Beatriz, ela tem experiência agora profissional como diretora jurídica da Globinet, que é uma empresa de cabos de fibra ótica. Então, quer dizer, a gente fecha a cadeia aqui da questão tecnológica, e aí eu devolvo a pergunta para a doutora Beatriz sobre quais têm sido as principais demandas que ela tem recebido dentro da Globinet relacionado a esse tema de privacidade e proteção de dados. Doutora Beatriz, boa noite. Obrigada, doutor Solano, boa noite a todos, boa noite, doutora Fabiana, doutora Carla, demais colegas da mesa. Muito feliz de estar aqui presencialmente, como a doutora Fabiana falou, muito bom, né, sair do digital um pouco também. E acho que vou correr o risco de ser um pouco repetitiva, mas interessante ouvir que as demandas são as mesmas cross-setores, né? Acho que a gente está muito alinhada nesse sentido. Passado aí um pouco a demanda principal, acho que do processo de adequação à LGPD, que acho que foi o principal trabalho aí, dedicação dos profissionais dessa área nos últimos anos. Acho que a gente tem começado a olhar muito para frente mesmo e para a concepção de novos produtos, concepção de novos serviços, né, e novos fluxos. E aí acho que isso é o que exige muito essas habilidades que vocês estavam mencionando, né, que são de fato habilidades que a gente não tem na nossa formação acadêmica, que a gente desenvolve aí ao longo do nosso crescimento, do nosso projeto de carreira, de relacionamento com as outras áreas, de visão de negócio, de entender, acho que nem só os fluxos dos dados, né, mas os objetivos da empresa, a missão da empresa, os resultados que são esperados para poder construir mesmo soluções legais e ao mesmo tempo que se adequam à missão da empresa, né? Eu diria que o conhecimento técnico jurídico sozinho ele não entrega o que é esperado desse profissional, né? Essa habilidade de relacionamento e de trabalho cooperativo e construtivo com todas as demais áreas é muito importante. Muito obrigado, doutora Beatriz. Aqui a gente tem um consenso, né, com relação à primeira resposta. De fato, quando a gente se vê nesses cursos que falam, né, sobre essa área, a importância do advogado conhecer a parte técnica, a parte de processos, a parte de segurança da informação, mas só isso aí não basta, precisa conhecer o negócio, né, sendo interno ou sendo externo. E aqui, passando a segunda questão, que nós vamos ouvir aqui das nossas colegas, é um tema que é muito caro para a nossa comissão, que é a respeito do papel do DPO, né, a questão da formação do DPO, porque a gente sabe, até ser uma pesquisa recente, existem muitas vagas novas criadas de DPO no Brasil, se falam às vezes de 50 mil vagas, 60 mil vagas, e das vagas que já são ocupadas, segundo uma pesquisa recente que eu tive acesso, cerca de 30% eram de advogados, e os outros 70% eram de profissionais de outras áreas. Aqui eu gostaria de ouvir das nossas colegas, a começar pela doutora Fabiana, o que é a 99, qual tem sido a impressão, né, profissional da doutora Fabiana sobre o papel do advogado e essa função de DPO? Bom, muito interessante, né? Até quando a gente começou a discutir lá o projeto de lei da LGPD, essa palavra, né? Porque o DPO quer dizer Data Protection Officer, né? Que é um oficial de proteção de dados. E acabou entrando na lei uma palavra depois, quero saber o que o doutor Ricardo acha dessa palavra, que fala de encarregado de proteção de dados, que é uma palavra um pouco, não sei, meio esquisita, né? Quando a gente fala de tecnologia, de inovação, parece uma palavra um pouco antiga. Parece um metalúrgico dos anos 70, não parece? Parece aquela coisa a ver com almoxarifado, né? Como se fosse alguém encarregado de cuidar ali de umas gavetas, assim, da empresa.
Só que essas gavetas são digitais, né? Não são mais físicas. Então, o nome oficial que ficou na lei é encarregado, mas acho que essa sigla DPO ela já está até nesse contexto aí internacional que a LGPD tem, porque, enfim, conecta todas as empresas do mundo, né? Essa preocupação pela governança dos dados e tudo mais. Eu acho que em primeiro lugar, é importante falar que é uma função nova, né? Então, todos nós, não só nós advogados, mas profissionais de tecnologia da informação, engenheiros, né? Os próprios diretores das empresas estão tentando entender que função é essa, né? E o que a lei colocou, e acho que é o mais similar que a gente consegue ver quando a gente estuda, né? As figuras na Europa, de quase um ombudsman, né? Alguém que precisa estar ali, vinculado a essa política toda de proteção de dados, quase que para ser o crítico, né? Quase que para ajudar a empresa a apontar problemas, apontar falhas, e não apenas ser alguém que cuida de resolver os problemas. Então, aí eu acho que sim, o advogado interno, até porque o advogado interno da empresa, como as minhas colegas acho que vão concordar, a gente tem muitas questões para lidar, né? A gente cuida ali de uma série de questões. Muitas vezes você não vai nem ter tempo de ser também o DPO, né? E a gente pode ter casos em que nós estamos com uma opinião e o DPO pode ter outra, que também é interessante, porque pode ser que dessas discussões é que surjam soluções novas, né? Novas visões e tal. Mas o que a gente tem visto, e aí é uma opinião, né? Enfim, já para começar a falar disso, é que é difícil você imaginar um DPO, pessoa física, né? Porque existem outros modelos, existem outras possibilidades, que não tenha nenhuma formação jurídica, que não entenda como interpretar a lei. Por quê? Porque todas ali as críticas ou até apontamentos que o DPO vai fazer sobre a aplicação da LGPD, os processos da empresa, vão depender de uma compreensão dos conceitos da lei, né? Dos processos de tratamento de dados, claro que os engenheiros vão entender, mas como interpretar as bases legais? Como interpretar o propósito, né? E até uma outra coisa que eu acho bem interessante, que é o trabalho conjunto aí do advogado interno junto com o DPO, que é o de gerenciamento de riscos também, porque nós também sabemos que a LGPD, assim como outras normas, as empresas vão ter que fazer investimentos e vão ter que fazer escolhas. Muitas vezes elas não vão conseguir fazer o 80, elas vão ter que achar algum caminho do meio. E esse gerenciamento de riscos é feito de maneira segura junto com os advogados, áreas de compliance, enfim, que já atuam dessa forma. Então, na minha visão, eu acho que o DPO e o advogado têm que trabalhar juntos se eles não forem a mesma pessoa. É claro que é possível que em empresas menores você vai ter uma acumulação de funções, mas que o DPO tenha alguma compreensão jurídica, alguma formação. Se não, que ele trabalhe muito próximo dos profissionais jurídicos. Por exemplo, uma coisa que nós temos é um comitê de privacidade multidisciplinar, né, onde você junta realmente várias visões, vários conhecimentos, discute questões, né, toma encaminhamentos colegiados, porque muitas vezes também o conhecimento que falta ao advogado será necessário para a compreensão das questões. Então, essas seriam minhas colocações sobre esse tema. Muito obrigado, doutora Fabiana. Agora aqui, doutora Carla, meios de pagamento, quer dizer, são dados que às vezes ainda tem muitas situações que ainda vão precisar ser regulados pela autoridade, a questão do enriquecimento dos bancos de dados, a questão da cessão dos bancos de dados. E aí, como é que você vê essa história da formação do DPO? Bom, enquanto o doutor Solano finalizava aqui a pergunta para a doutora Fabiana, eu fiquei me lembrando aqui, eu na verdade já conheci os dois modelos, né? Então, tanto um modelo em que o DPO é uma pessoa somente associada e com conhecimento de tecnologia e de segurança de informação, e que é um conhecimento técnico muito importante, tanto quanto, né, agora num modelo em que o DPO é essencialmente uma pessoa com a formação jurídica, né? Então, o DPO é uma pessoa que é um advogado,
tem o conhecimento legal, né, como a doutora Fabiana colocou aqui, e no caso, aí eu sempre puxo um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, né, tem o conhecimento do regulatório também, né, e consegue fazer a interpretação e a adequação desses dois conjuntos de normas, né? Então, eu já vivenciei aí os dois modelos, né? O modelo que é só voltado para a tecnologia, ele muitas vezes fica bastante eficiente pelo lado tecnológico, então você conhece pessoas, né? O DPO, ele sempre vai estar voltado ali para que ferramentas ele pode trazer, quais são os meios tecnológicos que ele pode ali incorporar ou implementar ali para a empresa, de modo que a gente consiga, né, dar o adequado tratamento aos dados e a segurança que isso requer. Mas, por outro lado, um profissional voltado para a área jurídica, né, um profissional do direito, com essas habilidades que a gente comentou aqui no início, ele consegue dar muito mais vazão às demandas que são recebidas, né? Então, a gente percebe, vem uma ferramenta tecnológica, ele consegue ter a habilidade e o conhecimento para saber, esta ferramenta, ela se aplica ou ela atende efetivamente a necessidade legal e a necessidade regulatória que a gente tem, ou esta ferramenta não atende adequadamente. Se a gente for pensar também em resposta, né, para a autoridade nacional, então a gente tem também essa questão de elaboração de resposta, como elaborar uma resposta, como explicar um incidente, como explicar uma situação de uma maneira que não implique, né, em que a empresa ali seja prejudicada porque descumpriu ou porque não cumpriu em 100% e adequadamente o requisito. Então, a gente percebe que são detalhes bem pequenos e bem importantes que dão uma vantagem ao DPO que tenha uma formação jurídica. Ele consegue fazer de maneira mais fácil, né, de maneira mais habilidosa esse tipo de adequação, né, e isso eu consegui vivenciar em dois modelos distintos, né, e o modelo, né, com o profissional jurídico, ele é um modelo um pouco mais eficiente, sim, e na minha opinião, um pouco mais adequado, sim. Logicamente que é importante dizer que essas habilidades, né, de estar junto com o negócio, de conhecer o negócio, de estar alinhado aos propósitos da empresa, isso tudo também é bem importante, mas do que eu já vivenciei, o modelo, né, em que o DPO tem esse conhecimento jurídico, ele é um modelo um pouco mais eficaz, sim, né? Acho que é isso a minha consideração. Sem dúvida, e até para complementar, né, doutora Carla, porque o DPO, ele é o linha de frente. Ele é o linha de frente, e a gente vê que as interpretações, elas ainda são muito elásticas, o pessoal ainda traz alguns conceitos que são muito mais europeus do que propriamente brasileiros, e se o DPO não souber fazer aquela filtragem, o pessoal hoje pede coisas assim, apague todos os meus dados, mas simplesmente não use, apague tudo. Então, existe uma certa, assim, como é que eu posso falar? Tem que tomar muito cuidado com a maneira como as empresas expõem essas respostas, porque você pode muitas vezes dar uma orientação irreversível. Né? Isso vai muito além da própria classificação do próprio dado, né? Exato, e isso no mercado regulado, né, a gente que trabalha no mercado regulado, isso é bem importante, essa questão do apague todos os dados, isso é muito presente, você tem que fazer, né, a interpretação ali conjunta, não só da LGPD, mas dos dispositivos regulatórios lá que o Banco Central coloca, que as instituições, né, os órgãos reguladores colocam também. Então, se você tem uma pessoa que não tem essa habilidade, realmente a gente pode dar uma resposta inadequada e prejudicar toda aquela cadeia de tratamento de dados. Então, na minha opinião, realmente é bem importante esse conhecimento. Muito obrigado, doutora Carla. E dando sequência com a doutora Beatriz, quer dizer, a questão até da experiência profissional da doutora Beatriz, como se trata da gestão de fibras ópticas, quer dizer, você tem uma série de clientes que vendem, né, a solução, o acesso à internet para os seus clientes finais, mas muitas vezes vocês são demandados por autoridades, como, por exemplo, autoridades judiciárias ou policiais, e aí vejam só, né,
todos os dados aqui de todas as empresas que nós estamos falando podem passar por uma fibra ótica. Então, quer dizer, a gestão desse modelo de informações para as autoridades é muito sério, muito importante e quase que definitivo, né? Então, vai ser interessante ver a opinião da doutora Beatriz sobre o perfil do DPO. Obrigado, doutora Beatriz. Eu vou, mais uma vez, ecoar aqui as colegas, porque eu acho que a função ela exige um conhecimento jurídico muito profundo, não só da Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas da legislação internacional, eu acho que de precedentes, de legislação de defesa do consumidor, Marco Civil da Internet. Então, acho que são conhecimentos muito próprios do profissional de direito, né? Eu acho que um DPO que não tenha formação jurídica, ele vai precisar de muito suporte de um profissional jurídico para conseguir exercer a função. Eventualmente não é tão eficiente, né? E essa tomada de decisão na gestão do programa de privacidade, ela tem que ser feita com muita consciência da legislação, da regulamentação, especialmente numa empresa em setor regulado. A tomada de decisão tem que levar em consideração a regulamentação como um todo e não só a legislação de proteção de dados, né? Eu ainda acrescentaria que a habilidade de interlocução com o regulador, que eu acho que é uma característica aí importantíssima do DPO, com os próprios titulares de dados pessoais, sem dúvida, mas com o regulador, acho que é uma habilidade bem própria do advogado. E aí, nem para um lado, nem para o outro, mas acho que uma expectativa importante aí dessa função do DPO é ele ter muita autonomia, né, dentro da estrutura organizacional da empresa. Assim, ele não está sujeito a interesses conflitantes ou um eventual viés ali, ele tem que ter uma tomada de decisão realmente imparcial para exercício da função. Muito bom, até porque essa história é tão sensível, né, como a gente vê a história da própria interceptação, né, que às vezes vocês recebem pedidos, que a lei fala interceptação via ordens criminais, e às vezes é muito comum vir ordens cíveis, quer dizer, como é que se faz essa ponderação do cumprimento que pode ser extrapolado? Claro, assim, falando assim da área de engenharia ou de segurança, que são muito importantes, mas é uma análise jurídica por corolário, por definição, né? Muito bom. Aqui, para a próxima rodada de perguntas, acho que é importante para os nossos seguidores, né, o pessoal que, principalmente o pessoal mais jovem, que tem aí vontade de trabalhar como advogado corporativo, como advogado interno, e aqui eu quero abusar da experiência das nossas jovens lideranças femininas que compõem essa mesa. A questão aqui, doutora Fabiana, é que, na sua opinião, pela sua experiência, como é que você vê a contribuição aqui do advogado que faz parte do jurídico, aqui já não é mais do DPO, mas como é que você vê a contribuição que o advogado interno, né, claro, inclusive aqueles como vocês em posições, né, de diretoria, como é que o que você considera que seria uma obrigação, uma função de entregar para a alta gestão da empresa, o papel do advogado corporativo no que diz respeito à privacidade e proteção de dados? Eu acho que é um pouco complementar ao que a gente vinha conversando, né? Porque o advogado, o nosso departamento jurídico interno, tem, dentre as diversas funções, claro, proteger a empresa, garantir que a empresa está em cumprimento às normas legais. Então, aí você tem uma convergência, né, com o DPO, que vai cuidar de um pedaço dessa enfim, dessa organização toda de estar em cumprimento com as normas. Mas como acho que a Beatriz falou muito bem, eu adorei o jeito que ela colocou, né? Essa habilidade de interlocução com autoridades em geral, né? E agora nós temos uma nova autoridade, que é a ANPD, mas que sabemos, até a gente conversava um pouco antes, que tem muitas similaridades entre a LGPD, o que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente, com o histórico do Código de Defesa do Consumidor, né, com todo o sistema que se desenvolveu, com diversas autoridades, com competência concorrente, né, e atuando. Então, quer dizer, sabemos que a ANPD está se desenvolvendo e vai ser, desculpem, um órgão com uma expertise técnica, que vai atuar na regulação, que vai atuar nos casos grandes. Mas isso não exclui a competência do Ministério Público, isso não exclui a competência e legitimidade de associações, né, dos PROCONs mesmo para atuar, desculpem. Então, a gente sabe que essas atividades de gestão
de reclamações no PROCON, de ações judiciais que possam ter por base o descumprimento ou algum direito a ser exercício da LGPD, é algo muito próprio dos departamentos jurídicos, né, de gerir. Só que vai ter outra natureza, vai ter outra vinculação. Então, de fato, eu vejo o jurídico interno, e aí, de novo, podem ter muitos modelos, pode ser que em empresas menores, onde você, né, se fala muito das startups e tal, de não ter, você não vai ter todas as funções ali já colocadas no início. Às vezes você não vai ter nem um diretor jurídico, às vezes você não vai ter ainda um diretor financeiro, você só vai ter área de negócio. Então, acho que assim, é realmente muito promissor que existam prestadores de serviço externos que possam fazer essa função, seja de escritórios de advocacia, seja de empresas voltadas especificamente para a LGPD. Mas acho que, sem dúvida, se forem a mesma pessoa, precisa tomar cuidado com os conflitos de interesse, né? Tentar ter dois lados do cérebro e tentar entender como é que você atua como DPO e advogado ao mesmo tempo, mas a função realmente de cumprir a empresa, né? E todos aqui na UAB atuamos sempre debaixo das normas éticas, de conduta, de proteção do cliente e tudo isso. Então, vejo de uma maneira muito convergente, mas acho que há vários modelos possíveis e acho que isso é promissor, né? A gente está aqui falando sobre mercado de trabalho, de que vai sim haver vários modelos possíveis, desde que estejam de braços dados e trabalhem juntos para esse objetivo comum aí de uma governança boa de dados. E aí, doutora Fabiana, só para complementar, tem uma complexidade adicional quando você tem experiência como advogada interna do Google, né, antes de vir para 99, quer dizer, às vezes quando a empresa que você trabalha como advogada interna é controlada por uma empresa estrangeira, você também tem que dosar as expectativas, porque muitas questões que lá fora são tratadas de um jeito, aqui são de outra maneira, você tem que fazer uma mediação interna também, que é uma questão de muita prudência, né, para você poder colocar uma questão, para poder até aclimatar a questão, certo? Então, não só isso, né, mas, por exemplo, trazendo essa experiência, que já havia mercados em que a empresa atua regulados enquanto outros não são, há uma necessidade de harmonização das condutas. Então, a empresa vai ter que eleger, talvez, a mais restrita e ela vai aplicar aquele programa de privacidade em todos os países, o que, na verdade, às vezes é muito favorável, porque antes de existir uma norma, você já está em cumprimento até a mais. Mas, inclusive, nessas empresas muito grandes, mundiais, globais, as áreas de privacidade, elas não é um DPO, né? Não é uma pessoa que exerce essa função, é uma área inteira e que já, em evolução e maturidade, ela já se coloca como um órgão ali dentro da empresa, quase que independente. Quase que esse órgão inteiro é um advisor do board, né? Ele não está subordinado nem ao jurídico, ele não está subordinado ao financeiro, ele não está subordinado à área de tecnologia da informação, e ele é que analisa, audita, checa e apresenta essas informações para o board, falando, olha, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, isso aqui precisa ser feito, quase que como um conselho fiscal ou algo assim, que claro que dependendo do tamanho do negócio da empresa, isso fará sentido, senão não. Mas é um pouco essa ideia de criticar para corrigir, né? Então, acho que essa é a ideia aí do DPO. Muito bom. Doutora Carla, você que tem experiência pelo Itaú, Banco Rendimento, agora está aqui na Local Web, conta para a gente assim, como é que tem sido a sua experiência, qual tem sido a expectativa dos executivos, da alta administração, com relação ao papel do advogado nessa área de privacidade e proteção de dados? Bom, o que a gente mais ouve, né, do board é como eu posso viabilizar o negócio, né, de uma maneira em que ocorra menos risco e esteja em compliance, né? Então, essa eu acho que é a principal pergunta que a gente ouve no dia a dia. Qual é o risco que eu corro? Qual é o risco que eu corro? Né? Quanto é esse risco? Né? Qual é a tangibilidade desse risco? Então, você tem empresas que têm estruturas gigantescas e conseguem implementar 100% de um programa de tratamento de dados em compliance ali, bonitinho, redondinho, com a lei, com o regulatório. Você tem empresas de médio porte, você tem empresas menores, na área de meios de pagamento, você tem muitas fintechs, né, que estão chegando aí agora no mercado. E muitas vezes,
essas empresas não conseguem entregar esse compliance em 100%. E o que a gente mais ouve no dia a dia é qual é o risco que eu corro, né? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para estar minimamente adequado, para colocar minimamente o meu negócio em risco, né? Quais são os requisitos básicos, legais, regulatórios? Eu preciso cumprir isso 100%? Eu tenho um prazo aqui, né? Se eu... de repente, um requisito que eu não implementei. Se eu for questionado pela autoridade, qual é o risco que eu corro? É uma multa? É uma suspensão? Quando você fala do ambiente regulatório, por exemplo, da área financeira, você pode ter multa, suspensão de atividade, você pode ter até mesmo o encerramento de uma autorização para funcionamento. Então, são riscos muito graves. E o advogado, nesse ambiente corporativo, ele é diariamente questionado em relação a isso. Qual é o risco que eu corro? Qual é o requisito mínimo que eu preciso implementar para viabilizar o meu negócio, para viabilizar o que eu quero entregar, o serviço financeiro, o serviço de meios de pagamento, qual é o requisito mínimo que eu tenho que ter e qual é o risco que eu corro. Então, toda essa análise, né, desse conjunto legal, regulatório, empresas que são controladas, né, por empresas de fora, tem também a harmonização com regras internacionais, mas a gente tem que olhar para o negócio, né? Dentro ali do seu negócio, do seu segmento, qual é o risco que a sua instituição corre? Essa acho que é a pergunta, assim, principal que a gente mais ouve no dia a dia. Nossa, e que responsabilidade, eu até me arrepiei aqui de ficar ouvindo você falar sobre isso. Muito obrigado, doutora Carla. E aqui, mesmo nessa sequência, doutora Beatriz, essa é uma questão importante, até por conta do tamanho do negócio que nós estamos falando, né, sobre de fibras. O que tem sido demandado da sua área no que diz respeito à privacidade e proteção de dados? Acho que numa estrutura em que você tem a área de privacidade separada do jurídico, né, como a doutora Fabiana falou, acho que a estrutura nem todas as empresas estão no momento ou no tamanho para implementar uma estrutura dessa, mas numa estrutura em que isso está separado, acho que fica para o jurídico muito suporte à área de privacidade, o suporte consultivo, o suporte na condução do contencioso, né, o suporte na conscientização, na difusão mesmo, né, do programa de privacidade, porque acho que o jurídico é o primeiro que tem que estar ali 100% alinhado com o programa que está sendo implementado pela área de privacidade e atender a ele, né, e conduzir as atividades dentro do programa. Então, esse suporte para difusão do programa. E aí um pouco do discernimento para encaminhar as questões aí ordinárias de acordo com o programa e as extraordinárias para serem levadas aí para uma decisão conjunta dentro da estrutura de privacidade, né? Seja o comitê, ou seja a área, o departamento. É muito bom. De fato, é um aprender a cada dia, né? Cada dia tem a sua... Gente, eu não posso esquecer de falar assim para o pessoal que ainda não nos segue nas redes sociais, sigam, né, a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. A gente tem perfil em todas as redes sociais, acho que a gente só não está no Tinder por enquanto, mas de resto estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook. E aqui eu estou me caminhando para a última pergunta, dá vontade de continuar essa conversa porque ela é muito rica, mas aqui eu acho importante, principalmente para os nossos seguidores mais jovens. Doutora Fabiana, que dica que você daria com a sua experiência para um profissional que gostaria de seguir essa área de privacidade e proteção de dados do ponto de vista corporativo? O que você acha que, além, evidentemente, do conhecimento da lei, mas o que mais é importante para esse jovem advogado chegar a ser, por exemplo, como você, diretora jurídica da 99? Tem os anos, né, que tem que passar um pouco, mas não, eu acho a pergunta muito legal porque, enfim, eu acho que a profissão jurídica, eu sou uma apaixonada, eu tive a sorte de escolher ser advogada com 18 anos, 17, acho, na época, e eu nunca me arrependi, e eu acho que trabalhar com tecnologia, trabalhar com essas questões faz a gente se sentir muito jovem, não só porque a gente está, em geral, cercado de pessoas muito mais inteligentes e muito mais informadas do que a gente, mas porque a gente vê o poder, né, da transformação. E acho que
nós aqui todos vivemos isso, né? Hoje eu estava contando aqui para os colegas que eu estive aí numa delegacia e os autos ainda todos fiz, não todos, mas uma parte físicos, fazia muito tempo que eu não via isso, e o quanto a gente já ganhou, né, de ter o processo digitalizado, a segurança, né, a agilidade, passamos aí pela pandemia aí com todo esse crescimento das sessões online, audiências virtuais, o que nós estamos fazendo aqui hoje, a possibilidade de difundir o conhecimento sem que as pessoas apenas possam participar se elas estiverem aqui fisicamente. Então, eu acho que essa área é uma área que está trazendo todo um novo mundo para o direito, que é da gente aprender toda essa regulação e construir toda essa jurisprudência, né? Porque ela não existe. A verdade é que a jurisprudência que existe sobre privacidade e proteção de dados existe na Europa. Ela ainda está se transformando, porque a GDPR já é uma lei de segunda geração que já veio substituir outras. A gente está na nossa primeira lei. A gente sabe, né, ainda voltando ao paralelo do Código do Consumidor, que isso leva anos, vai levar tempo. Eu gostava muito de uma fala lá de um professor da faculdade que os juízes vão ficar bravos, mas é verdade. Falava que quem faz a jurisprudência não são os juízes, são os advogados, porque somos nós que vamos interpretar e criar saídas jurídicas. Então, eu acho que para quem tem interesse nessa área, em primeiro lugar, essa eu aprendi com meu pai e repito para os meus filhos, tem que estudar sim, tem que estudar muito, e o quanto mais puder estudar, melhor. Mas sim, ter essa abertura de que é uma área nova, de que trabalhar com negócios não é dizer não ou apenas fazer memorandos, né, apontando riscos, mas como a doutora Carla falou, advogados que são parceiros do negócio, que são parceiros de como a gente acha um jeito aqui de fazer isso acontecer, né? E aí que vem também um pouco dessa visão de que, claro, que quem tiver saber jurídico vai conseguir medir os riscos melhor, interpretar. Porque senão você lê a lei e fala, não, aqui está dito que não pode fazer isso. Então, não pode, não vou fazer. E quando os advogados trabalham juntos com as áreas de negócio, a gente consegue construir soluções. Fala assim, não, dá para fazer assim, dá para fazer assado, estaremos em compliance. Ou, se tiver uma discussão jurídica, a lei não está tão clara, vamos debater aqui se esse conceito era esse, se essa era a ideia do legislador. Será que ele não estava querendo proteger outra coisa? Né? E aí nós vamos ter toda essa construção. Então, é uma área que eu acho muito promissora, muito jovem, e em que nós todos vamos descobrir e aprender muitas coisas. Então, para quem tiver interesse, é um ótimo momento, né? Muito obrigado, doutora Fabiana. E lembrando, eu tenho recebido aqui algumas perguntas dos nossos seguidores no YouTube, principalmente relacionados a como é que eles entram no mercado de trabalho sendo jovens, não tendo experiência, mas eu vou deixar para a mesa seguinte, a mesa que o Ricardo vai presidir. E também não posso deixar, né, não posso esquecer de agradecer ao pessoal, né, o zeloso pessoal da Secretaria de Comissões, na pessoa da Fernanda, aos nossos tradutores aqui do Educalibras, nosso muito obrigado. E aqui vamos ouvir a opinião da doutora Beatriz, justamente a doutora Beatriz, que tem uma história no escritório Pinheiro Neto, antes de vir fazer parte da Globinet. Então, doutora Beatriz, uma dica para os nossos seguidores, para os mais jovens, como é que eles se tornam diretores jurídicos de uma empresa como você se tornou? Eu acho que, logicamente, estudar, né? Não parar de estudar nunca, como a doutora Fabiana bem colocou, mas especialmente nessa área de tecnologia, proteção de dados, digital, né? Em que às vezes os conceitos eles não são muito tangíveis. Eu acho que além, de novo, além do conhecimento jurídico, é ir atrás do conhecimento. Ninguém vai sair programando ou né, implementando soluções de segurança da informação, mas um mínimo de conhecimento técnico, acho que é muito importante para você tangibilizar o que você está lidando ali no dia a dia, né? Eu lembro uma vez uma negociação de um contrato de licença de software e que o advogado do outro lado fazia umas propostas que não faziam nenhum sentido e aí eu fui entender que ele não sabia o que era um código-fonte, então o que ele estava colocando ali, né, eu acho que o dia que eu sentei com um profissional de TI, via um código-fonte, via programação, acho que dá outro sentido ali para o nosso trabalho, né, da técnica jurídica. Acho que só a técnica jurídica, ela acaba ficando um pouco commodity, a diferencial eu acho que é esse conhecimento mais profundo mesmo do negócio e do que você está tentando implementar ali no seu dia a dia.
Até porque a gente é treinado para a fonte Times New Roman, né? Essas fontes monotype cursiva, né? Bom, mas aqui eu agradeço as nossas lideranças, jovens lideranças femininas da nossa área de privacidade e proteção de dados, e aqui eu devolvo a palavra para a doutora Luana, agradecendo e depois nos colocando à disposição se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Muito obrigado, Luana. Nós que agradecemos, doutor. E agradecemos também as explanações de todas e todos os expositores neste primeiro painel. E agora passaremos, então, para o segundo painel, para a mediação de hoje sobre o tema do currículo à contratação, a vaga na visão dos headhunters. Passamos a palavra ao doutor Ricardo Freitas Silveira, com especialização em Direito Tributário pela Associação Paulista de Estudos Tributários, especialista em propriedade imaterial pela Escola Superior de Advocacia e especialização em marketing de serviços pela FGV. Também é coordenador de relações institucionais da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Com a palavra, o doutor Ricardo. Obrigado, boa noite a todos. Olha, um banquete, né? Estamos sendo presenteados nessa noite com tanta informação relevante e importante para a nossa comunidade jurídica. Vejam que a gente aqueles candidatos às vagas, já aprenderam muito, né? Sobre como que o profissional que pretende trabalhar nesse segmento de privacidade e proteção de dados, o que ele precisa saber. Então, boa noite aos advogados e advogadas aqui presentes e às mais centenas que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Eu estou muito bem acompanhado aqui com meus amigos. Eu estava lembrando, doutor Raul, que eu já faço mesa com você há mais de 10 anos, mesas de debates. O que mudou foi o assunto, né? O papel, lembro aqui, do executivo jurídico, e agora falando sobre o tema que eu considero que é o principal tema dos advogados e advogadas dessa década, que é a privacidade e proteção de dados. O objetivo dessa mesa é mostrar para vocês que nos assistem como existem inúmeras possibilidades de trabalho em escritório, em empresas, consultorias, para o advogado, e o que esse profissional precisa fazer, o que estudar, como se preparar. E literalmente o nome dessa mesa, né, do currículo à contratação. O Benedito, doutor Benedito, que carinhosamente pelos amigos é chamado de Benê, né, tem um conteúdo muito relevante nas redes sociais que ele chama de Benedicas. É isso, Benê? E a ideia para hoje é um bate-papo desse jeito. Eu estava falando com um estagiário hoje, ele falou, mas o que é um headhunter? O headhunter é um caça-talentos, é alguém que acha alguém como a Carla, doutora Carla, especialista em privacidade, mas que tem um conhecimento de algumas décadas no mercado financeiro, já passou por instituições financeiras tradicionais e agora numa empresa de tecnologia. Quem que pode achar uma profissional como a Carla hoje? Um headhunter. E a gente aqui hoje tem 2 dos principais headhunters do mercado jurídico, de grandes empresas de contratação. Então, o desafio deles é achar o profissional certo para a vaga certa. Por isso que é muito importante tudo que foi dito até aqui. Eu vou começar chamando o Dr. Raul Cury para uma apresentação inicial. O Raul Cury, que é especialista em Direito do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária e Headhunter na Victoria Partners. E vou fazer uma pergunta, Raul, como que de fato está esse mercado de trabalho jurídico em privacidade e proteção de dados? Existem mesmo essas vagas, né? Existem processos seletivos abertos? Boa noite, obrigado pela presença, Raul. Boa noite, Ricardo, vou te chamar de doutor, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Doutor Solano, obrigado pelo convite, aos colegas da mesa, uma satisfação estar aqui. Aliás, conhecer esse prédio, né? Que a última vez que eu estive na OAB ainda era antigo prédio, e ouvindo das colegas falarem sobre esse tema, eu advoguei por 8 anos, e há mais de 16 anos atrás, e é legal, e assim, é muito gratificante ver que naquela época os advogados tinham algumas opções no futuro de carreira, e hoje eles têm muito mais, né? E eu tenho a felicidade de assistir a chegada dessa nova área, que podemos chamar assim, como eu assisti a chegada de compliance. Eu faço um paralelo,
né, a essas duas áreas, porque nada mais são do que uma nova e próspera oportunidade de carreira para vários profissionais, e principalmente os advogados, né? E não é à toa que a gente fala, desde segundo semestre de 2020, essa área de proteção e privacidade de dados é uma das áreas mais demandadas no mercado de trabalho hoje, por alguns simples motivos. Primeiro, como as colegas já falaram, é uma área nova, recém-chegada ou recém-nascida aqui no Brasil, que está no mundo, né? É uma área nova, vem com uma força da legislação europeia, do GDPR, e está abrangendo o mundo inteiro. E o Brasil, como um país importantíssimo para a América Latina, essa área, com a vinda de LGPD, ela vem de uma hora para outra uma necessidade urgente, né, a partir de 2020 e agora 2021 com a punibilidade, né, o marco inicial da punibilidade, das empresas contratarem. E o que acontece? Mercado novo, não existem profissionais, existem pouquíssimos profissionais com alguma experiência, né, não é com muita experiência, com alguma, né? E esses profissionais, eles são demandados não só pelas empresas, porque nem, como as colegas falaram, nem todas as empresas têm estruturas para ter um encarregado, não, que esse nome também é muito esquisito, mas talvez o guardião de proteção e privacidade de dados, e muitas delas precisam terceirizar e de apoios externos. E aí vem as necessidades dos escritórios de advocacia, das consultorias, junto com as empresas, ou seja, ao mesmo tempo contratando os pouquíssimos profissionais que existem no mercado. Ou seja, é uma demanda existente, urgente, e que falta profissionais. E é uma carreira próspera, na minha opinião, né, que veio para ficar. Estava conversando com a doutora Fabiana um pouco antes de começar, a gente fazendo um paralelo ao Código Consumidor, né? Muitos especialistas veem a Lei Geral de Proteção de Dados como veio a lei do Código Consumidor, e vai ter muito tempo ainda para se adequar, para aprimorar, e isso demanda em oportunidade de trabalho. Obrigado, Raul, pela sua explanação inicial. Muitas vagas, o especialista já deixou claro, e é só o começo, né? Como dizem alguns especialistas, é só o começo. Eu vou chamar agora, para fazer a sua apresentação inicial, um amigo, doutor Benedito Vilela, pós-graduado na Lei Corporativa e Lei Imobiliária pela FGV e especialista em contratos pela PUC São Paulo e headhunter na Lawrence Simons. Benê, existem essas vagas? Aonde elas estão? Boa noite e obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite, né, na pessoa do Dr. Solano e do Dr. Ricardo, bem como saudar aí todos os meus colegas de mesa. Bom, eu confesso que ouvindo as colegas eu fiquei me coçando, talvez seja por conta aqui do Templo do Direito, eu fiquei com vontade de voltar a ser advogado, né? Até quem conhece minha história sabe que até pouco menos de um ano eu era um advogado corporativo e tive a oportunidade de vivenciar, né, a questão da chegada da LGPD. E enquanto falava, eu fiz uma colinha, né? A LGPD ela foi promulgada em 14/8/2018. Né? Significa que nós temos menos aí de 4 anos de vigência da lei da LGPD. Se a gente olha ainda a formação da ANPD, da Associação Nacional de Proteção de Dados, 8 de julho de 2019. Né? E como o Raul bem disse, a gente tem aí menos de um ano da aplicação das multas. E daí o que chegam para os headhunters e pedem? Eu quero um especialista, um advogado sênior em LGPD. Percebam, por qualquer critério que se utilize, 4 anos de uma lei, você tem no máximo um júnior. Né? E você ainda assim quer um sênior de LGPD. Então, o próprio mercado, ele é cruel com quem está tentando aplicar para esse mercado. E isso é algo que faz mal para os profissionais,
Por quê? Todos fazem cursos, todos se jogam nisso, depois eles falam, poxa, existem as vagas, mas por que não me contratam para as vagas? Né? Exatamente o que o Raul disse, são poucos os profissionais com alguma experiência e o mercado fica disputando a tapa esses mesmos profissionais. Então, vagas há, só que uma definição de como que está o mercado de PPD. O mercado de PPD está esquizofrênico. Essa é a melhor definição que eu posso dar. Um mercado que busca senioridade sem existir uma anterioridade legal que a permita. Quem tem senioridade em privacidade de dados? Quem trabalhou em empresas europeias, americanas, que convive com essa legislação há décadas. O brasileiro, puro brasileiro, não convive. Até porque o Marco Civil não tem 10 anos. Então, quando se fala de mercado de privacidade e proteção, se busca um profissional que, essencialmente, não existe, salvo raríssimas exceções. Muito interessante. Raul, na sua opinião, qual tem sido o maior desafio, né, nesse momento da contratação, da seleção, como o Beni acabou de colocar? Vocês recebem essas demandas, é quase uma missão impossível, né? É possível reportar para o contratante, né? Olha, esse profissional hoje, com 10 anos de experiência, simplesmente, né, é um grupo muito seleto, pequeno, ou às vezes não existe, né? 15 anos de experiência em LGPD, Fabi. O que você acha? É o pedido impossível? De fato, o maior desafio nosso, meu, do Benedito e de outros headhunters e outras headhunters, é identificar os profissionais com as qualificações, e aí não só técnicas, mas comportamentais, e isso é importante, as 3 colegas esclareceram muito bem da função do advogado ou do profissional de proteção e privacidade de dados, que não é só técnica, é comportamental, com idioma, muitas vezes, né? E dentro do budget estimado, ou pelo menos sonhado, né, pela empresa. Por quê? De novo, a gente volta, é uma área nova, nasceu ontem aqui no Brasil, com pouquíssimos profissionais com alguma experiência, né? E o que acontece? Esses mesmos profissionais, eles são buscados pelas mesmas empresas, pelos mesmos escritórios, pelas mesmas consultorias, né? Isso eu estou falando no primeiro nível de senioridade, né? O head ou a head, enfim, independente da nomenclatura, que são as posições que eu lido, a gente lida lá na Victory, 90% das posições são gerência sênior e diretoria sênior, e realmente não tem, né? Com todos os pré-requisitos. E o nosso desafio é mapear o mercado, mostrar para aquele cliente o que existe na realidade do Brasil, se é uma empresa, se é um escritório de advocacia para contratar um sócio, uma sócia, e fazer com que o cliente entenda e se adeque com a realidade do mercado e dentro do budget. O que acontece? Como você tem esse cenário, e aí volto para o compliance há 8 anos atrás, a gente chama, isso causa um efeito, e o Benedito já falou, negativo no mercado, e causa um inflacionamento no mercado. Por quê? Você tem um desequilíbrio entre quantidade de demandas, quantidade de profissionais qualificados, aqueles mesmos ou mesmas profissionais são buscados, e eles vão escolher a melhor oportunidade. E claro que a melhor oportunidade também quer dizer com uma remuneração melhor. E o que acaba elevando o patamar de remuneração, que muitas vezes chega a ser irreal para um mercado de trabalho, né, normal, e isso afeta toda a cadeia, não só o número 1, mas as posições juniores, né? Então, é um problema que só vai ser sanado com o amadurecimento do mercado. E aí, compliance é exatamente o exemplo que a gente tem do que aconteceu e do que vai acontecer com proteção e privacidade de dados. Muito bom. Fico com a sensação que essa mesa, depois do que a gente tem ouvido hoje, e vou falar agora, perguntar sobre certificações, que existem muitos cursos, mas nada tem substituído a experiência, né? Carla, doutora Fabiana, Beatriz, ou seja, o background, o histórico daquele profissional, do advogado, o fato de ele conhecer o negócio, ele conhecer outras especialidades, porque de fato a LGPD não é um ramo isolado, às vezes é uma questão relacionada ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, às vezes uma questão criminal,
Então, é importante que o advogado também perceba que todo o conhecimento dele acumulado na carreira vai ser importante. Numa entrevista, daqui a pouco a gente vai falar sobre entrevista. Porque, para a gente tirar um pouco a importante, e a pergunta para o Benedito vai nessa linha, a importância das certificações. Porque eu estou aqui recebendo as mensagens, né? A gente está transmitindo ao vivo esse evento pelo YouTube, e muito se fala, olha, eu tenho certificações, inúmeras certificações, mas a vaga não chega, Benê. Logo, né? Premissa maior, premissa... Consequentemente, ter certificações não é garantia, pode até ser um requisito, mas não é garantia de preencher uma vaga e ser selecionado. É essa a linha, Benê? Gostei muito da provocação, tá, Ricardo? E eu vou muito na linha do que o Raul está dizendo. Nenhuma das nossas profissionais da mesa elas vão ser questionadas em relação à certificação, porque elas têm o quê? Experiência. Então, nada substitui a experiência. A gente está cansado de receber currículos que venham justamente com a certificação do curso A, do curso B, N cursos diferentes. E daí, quando você vai conversar com um profissional, né, e daí eu trago o fato de ter sido o encarregado de dados, né, já que a gente está glorificando essa palavra, em 2 empresas antes de ser headhunter, e eu chegava a perguntar para os candidatos da seguinte forma: meu Deus, eu tive um vazamento de dados, o que eu faço agora? 95% dos candidatos certificados entravam em pânico quando eu fazia essa pergunta, e um deles me brindou com a seguinte resposta: liga para o seu DPO. Ou seja, de que adianta você ter a certificação se você não sabe o que fazer com ela? É aquela faixa de judô que você é promovido sem nunca ter derrotado ninguém. Exatamente o mesmo tipo de coisa que a gente encontra hoje no mercado. Então, a relevância das certificações, ela existe? Claro que existe. Ela é um diferencial? Com certeza. Se você tem um Exim, se você tem um certo padrão, você sai na frente de outros profissionais quando comparado, né, a apples to apples. Mas não adianta, o mercado ele vai exigir a habilidade, ele não vai exigir a certificação como premissa maior. Muito bom. Raul, quer comentar nessa linha também? Se você me permitir, sim, concordo plenamente com o Benedito. Eu quero traçar de novo um paralelo à época de compliance, porque só que são coisas diferentes. Compliance chegou no Brasil com a legislação no início de 2014 e Lava Jato em março. Estourou. Então, compliance começou no país através de grandes escândalos, uma necessidade urgentíssima de ter profissionais com experiência de anticorrupção. Aqui, a legislação de proteção e privacidade de dados, ela chega também com a mesma urgência e no mesmo cenário com a falta de profissionais qualificados. Mas eu vejo um pouco a diferença da época de 2014 para cá com relação às certificações, porque naquela época a gente falava de certificações, não existiam certificações no Brasil de compliance, só as internacionais, e hoje, no início dessa área e da legislação, a gente tem algumas certificações já nacionais, fora as internacionais. De fato, elas não serão ali a tomada de decisão para contratar, e sim a experiência. Mas, diferentemente de compliance, eu já vejo elas, e tenho sentido nos processos seletivos, para profissionais mais seniores, obviamente, que já têm alguma experiência, a relevância delas. E principalmente para aqueles que estão começando. Por quê? Mercado novo, são pouquíssimos que têm experiência. Então, como a prática, né, a estrada rodada é um dos pré-requisitos, sempre, se você não tem como impor um pré-requisito desse para muitas posições, porque não vai ter prática, né? Estrada rodada, o profissional começou há pouco tempo, a legislação tem pouco tempo. Outros pré-requisitos, como conhecimento técnico profundo, e como é que você demonstra que tem, aparentemente com certificações, que comprovam que você tem um conhecimento técnico profundo. Além de outras premissas, como soft skills, idiomas. Então, nesse contexto, eu vejo hoje, no cenário de proteção e privacidade de dados, um pouco mais relevante do que a época de compliance. Mas, de novo, nada
não importa, você pode ter feito a certificação na Europa, onde for, substituir a prática. Então, vamos falar de prática, e quero abrir para os demais integrantes dessa mesa ficarem à vontade também para receber uma pergunta aqui de quem nos assiste. Como ter experiência? Não sei se alguém quer da mesa, Fabi. Não, eu até queria comentar isso, acho que é super interessante, porque claro que não se aplica só a LGPD, mas o que a prática nas empresas mostra também? Porque um caminho também é formar o profissional, né? Então, ter o profissional jovem, que entra e fala, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero estudar, e acaba acontecendo o que vocês falaram, roubam o seu profissional, porque eles são jovens, né, ainda não estão, né, talvez numa questão financeira já mais difícil, então muito difícil a retenção desses profissionais jovens. Mas eu acho que, primeiro, claro, essa geração está em formação, né, ela está aprendendo e está atuando na prática em várias empresas, mas uma coisa que eu acho interessante mencionar são os secondments, né? Porque é de quem a gente se socorre, nós profissionais, diretores jurídicos da empresa sem headcount, e que precisamos, né, ou perdemos profissionais de um dia para o outro, né? Às vezes num mercado muito aquecido, muito difícil reter, mas o trabalho continua lá, e as questões continuam lá. Então, os secondments, né, você está num escritório de advocacia que presta esse tipo de serviço para empresas, né, em que você pode deslocar um profissional, colocá-lo de forma mais dedicada, prestando serviço para uma determinada área. Eu brinco que, assim, às vezes é meio burro da empresa, porque ela não põe o headcount, mas ela está transportando conhecimento para o escritório. Você está treinando o profissional do escritório e ele vai vender esse serviço para outros clientes. Mas faz parte, porque o seu secondment, trabalhando dentro da empresa com o material que ele tem na mão, ele está ganhando experiência real, como se um advogado corporativo fosse. Então, eu acho que tem um campo enorme também nessas áreas novas para os secondments, né? Na área de fintechs, na área de LGPD, porque, de novo, os profissionais não existem. As empresas vão se socorrer dos recursos que elas têm à disposição, e muitas vezes isso vai vir através dos parceiros, dos escritórios que prestam serviço. Então, os escritórios também precisam investir, às vezes, em pessoas jovens, que possam ser esse profissional avançado, que vai, às vezes, ser um investimento, mas ele vai trazer de volta a experiência para dentro do escritório. E aí a importância do certificado nessas horas, né, doutora? E só complementando, eu recruto secondis desde 2018. Mentira, desde 2018, desde 2008. Enfim, o tempo passa. E, Raul, deixa eu falar uma questão de ordem. Vamos explicar para quem nos assiste o que é secondment. Eu acho que é oportuno, Fabi, para quem, né, considerando a nossa diversidade da nossa plateia. Bom, numa explicação mais simples, quando no departamento jurídico a doutora Fabiana não tem condições, budget, né, dinheiro para contratar um profissional fixo para ela se socorre de um escritório de advocacia que vai emprestar um profissional por prazo determinado, às vezes vai trabalhar de segunda a sexta lá na empresa, como um terceiro, só que dentro da empresa, né? Ele reporta para a doutora Fabiana, né, a doutora Carla, enfim, e é um profissional terceirizado dentro da empresa, na grande maioria das vezes, como se fosse um funcionário, né? E eu recruto desde 2008. E hoje, falando em proteção e privacidade de dados, eu acho que o secondi de proteção e privacidade de dados, ele é mais importante ou tem mais pedido do que o DPO as a Service, dada a importância da área, do momento que ela surge, né, da falta de profissionais, né, e também das condições financeiras que as empresas têm para contratar esses profissionais como funcionários próprios. Sabe que quando esse assunto surgiu, se a gente estivesse num jogo de vôlei, é como se a Fabi tivesse levantado a bola para o Benê, viu, Benê? Não há um dia que eu não abra minhas redes sociais e veja uma vaga para secondment sendo trabalhada pelo Dr. Benedito. Benê, conta para a gente como tem sido essa experiência, as contratações, o mercado, agora que aqueles que nos assistem, eles já entenderam
o trabalho do Secondi, como é que funciona, como é que isso tem funcionado na prática e o tamanho desse mercado. Ricardo, só aproveitar para fazer uma parte, é que a gente tem... Agora estão ouvindo? Só para fazer uma parte aqui, nós temos uma testemunha aqui de como ser um Secondi, que é a Beatriz. Beatriz foi Secondi na empresa que hoje ela é diretora jurídica. Fui Secondi 3 vezes na minha carreira. Fui muito emprestada aí para os clientes quando eu estava no escritório. Não, espetacular, né, o que a doutora Fabiana trouxe, e realmente o Secondment hoje, ele nada mais é do que um reflexo de um grande movimento que a gente vê fora do Brasil, né, que são os Alternative Legal Service Providers, né, ou traduzindo aqui, né, que a gente está falando com um grande público, né, os prestadores de serviços jurídicos alternativos, né, traduzindo, esmiuçando um pouquinho mais isso, é quando o jurídico se torna tão cobrado por custos e por entregas que você precisa começar a tirar do cerne do departamento jurídico algumas funções. E daí o Secondment, ele surge como essa oportunidade. E é muito interessante pegar um gancho que a Fabiana falou, que foi a questão, né, de você levar a inteligência para o escritório. Você está treinando em nome do escritório isso. E mais, né, até pegando um gancho que o Raul trouxe sobre o compliance, e eu concordo, né, o movimento é muito parecido, e eu até gosto de falar que é quase a paleteria mexicana, né? Agora todo mundo é especialista em LGPD. Então, a gente acaba vivenciando que uma situação no qual, ao buscar os escritórios terceiros, como que você garante também que aquele profissional que está linkado a um escritório que já te presta serviço naquilo, ele está sendo isento na hora de prestar serviço? Porque o paralelo com compliance é excelente. Qual que é a transparência, qual que é a fidelidade desse profissional no fim do dia. Então é sempre importante você trabalhar o Secondment com estruturas que sejam totalmente afastadas de quem te presta o serviço. Porque, como dizia minha finada mãe, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, para evitar isso, o Secondment tem que ser uma pessoa isenta, especialmente uma área tão importante como a área de privacidade de dados, no qual o soft skill ele é fundamental, a parte técnica é fundamental, mas também a autonomia para trabalhar ela é fundamental. Um cliente meu de Secondment, ele fala o quê? Auditar dados é igual a auditar qualquer coisa. Para auditar, você precisa ter isonomia, independência funcional para fazer o seu trabalho. Então, é importante ter um Secondi isento e autônomo para realizar esse trabalho. Benê, posso quebrar o protocolo aqui? Tem uma pergunta que fizeram. Por que o Headhunter às vezes não responde o final do processo seletivo com o resultado? Olha, adoro essa pergunta. Acho que o Raul pode responder melhor do que eu. Brincadeira, Raul, eu não vou jogar você nessa. Na verdade, assim como na cadeia de privacidade de dados, todos são solidariamente responsáveis, eu costumo dizer que no recrutamento também todos são solidariamente responsáveis pelo recrutamento. Então, todos nós temos clientes que prezam pelo ser humano do outro lado e gostam de mantê-lo a par das próximas fases, do próximo processo. Outros que gostam de deixar, que nem o Roberto Carlos no final de ano da Globo, na geladeira. Então, se o meu candidato número 1 não quiser, eu vou para o 2, eu vou para o 3, eu vou para o 4. E é muito difícil você gerenciar as expectativas, tanto do profissional como da empresa. Então, do meu lado, eu sofri muito não recebendo respostas durante vários anos como candidato de diversas empresas, e hoje eu falei que eu ia ser Headhunter para fazer isso diferente. Nem sempre eu consigo, e aí é o meu meia-culpa. Porque tem gente que fala, não, segura o candidato, espera um pouco. Então, a gente trabalha sempre com essa expectativa. Então, eu gosto de alinhar no começo, olha, a próxima fase vai ser essa, se houver um retorno, eu te volto positivamente, tendo um feedback, eu te volto, para tentar controlar a ansiedade do ser humano do outro lado. Porque nós cuidamos de pessoas, de gestão de pessoas, e quem recruta Secondment, quem gerencia Secondment, está lidando com o ser humano o tempo todo, mais do que uma simples recolocação. O direito de resposta também para você, essa pergunta, para todos os Headhunters da mesa. Não, sem dúvida. A gente lida com pessoas e com a carreira das pessoas,
Então, são bens importantíssimos. Na verdade, é gerenciamento de expectativa, de setar as expectativas. Lá na Vitor, a gente tem um processo muito prático, depois de muitos anos, porque realmente é impossível você dar feedback para todo mundo que se aplica para uma posição. Uma coisa a gente divulgou uma vaga de um diretor jurídico, um sócio, enfim, um gerente, qualquer que seja o cargo, tiveram lá 500 aplicações. Obviamente que entrar no processo seletivo, entrarão 15, né? Hoje a gente tem uma resposta automática, agradecendo aqueles e que, se o perfil não estiver aderente, a gente não vai retornar, porque não esteve aderente, porque eu não consigo responder para 500 pessoas, eu não tenho um processo em andamento, tem alguns. Aqueles profissionais que a gente contata e entram no processo seletivo, aí a gente vai dando todos os feedbacks, às vezes mais rápidos, às vezes mais longos, depende muito da empresa, das entrevistas internas, e vai setando, até ficarem 4 finalistas. E a gente vai até o final com esses 4. Para o contratado ou para a contratada, a gente segue, para os outros a gente agradece e explica por que eles não seguiram, né? Mas realmente esse é um problema, e não dos headhunters, hein? De todos os RHs das empresas no Brasil, seja a melhor multinacional, pode pensar em qualquer uma, até uma empresa de esquina. É um problema. Muito bom, muito bom. Perguntas chegando ao vivo. Não vou dizer o nome. Tenho 43 anos e Direito é minha segunda graduação. Em paralelo, faço pós em Direito Digital e Proteção de Dados. Na graduação, não consegui nem estágio, acredito que pela minha idade. A doutora Fabiana mencionou treinar jovens. A pergunta é, começando pelo Benê, como conseguir uma oportunidade nesse mercado para ter experiência? Aquela dica quente, Bini. Você está me perguntando a questão Tostines, né? Vende mais por ser fresquinho ou ser fresquinho porque vende mais? Esse é o grande problema. O mercado que pede a experiência, mas a experiência você só tem que ter na oportunidade. Como você vai ter oportunidade, se a oportunidade é dada para quem tem experiência. Então, a gente acaba voltando aqui num ciclo muito complicado. Como que eu falo que esse ciclo, né, vicioso ele tem que ser rompido pelo profissional que quer se inserir, seja em compliance, seja em direito digital, seja em qual for o próximo... Agora, as cripto, né, que vão ser, a gente tem um especialista de fintech na mesa, né, já estão me pedindo especialista de criptomoedas no Brasil. Especialista em metaverso. Especialista em metaverso. Não, foi da semana passada esse. Com 5 anos de experiência no metaverso. Por isso que eu falo, eu não sou caçador de talentos, eu sou caçador de unicórnio. Mas qual que é o grande ponto? É basicamente tentar romper essa barreira. E como se rompe essa barreira? Dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade. Hoje, o profissional digital, ele vem basicamente da evolução de outros profissionais, do profissional de contratos, do profissional trabalhista, do profissional de propriedade intelectual, do consumidor, né, do profissional de consumo, do compliance officer e muitas vezes até do regulatório, daquele profissional administrativo. Então, não existe o especialista em privacidade de dados, não existe o especialista em uma lei, existe o especialista em um contexto. Qual que é o seu contexto, qual que é a sua abordagem? Você é forte em trabalhista? Que bom. Toda empresa, até a padaria do seu Manuel, ela é um controlador de dados. Ótimo. Vá atrás desses dados, quem controla esses dados, entenda o fluxo desses dados. Depois, vai fazer o quê? Você pega a sua certificação, que é importante, mas tenta colocá-la à prática. Como que eu posso melhorar esse fluxo? Começa a criar um case. Começa a transformar um caso de estudo, começa a transformar na vida real. Como que você muda a padaria do seu Manuel? Então, a gente vai guardar isso aqui. Quem vai ter controle disso? Quem vai ter contato disso? Isso é um fluxo, é um programa de privacidade micro. A gente pensa só no Facebook, no Meta, né, no Google, na 99, Privacy by Design, Privacy by Default. Só que a privacidade, ela está aí. Teve uma consultora que ganhou em primeira instância, sendo revertido depois, justamente porque os dados circulavam livremente para parceiros comerciais. O que é isso? É direito do consumidor aplicado. Ora, a Constituição Federal recentemente transformou em cláusula pétrea a proteção e privacidade de dados, direito à privacidade dos dados.
Ou seja, é uma coisa que permeia todas as áreas do direito. Então, como conseguir um trabalho aí? Usando a tua expertise, seja PI, seja trabalhista, seja consumidor, e se aprofundando nessa vertical até chegar na privacidade de dados. E em cima daí você constrói um histórico, e daí sim, quando você tiver uma entrevista, quando você tiver na frente de um recrutador, de um headhunter, de dessas gestoras fantásticas, você tem história para contar, porque só o certificado não segura, a história, a experiência segura. Vai lá, Carlinhos, senti que você pediu passagem. É bem bacana ouvir isso, né, do Benedito, porque, enfim, coincide muito com uma ideia que eu tenho, e é uma ideia que eu tentei aplicar, né, durante toda a minha carreira. Eu acho que o advogado, ele tem que ser bem curioso, né? Então, aproveitar a oportunidade, às vezes, significa você enxergar que você tem uma possibilidade onde ninguém mais vê aquela possibilidade. Então, às vezes, você está numa empresa menorzinha, num escritório menorzinho, que tem lá como cliente a padaria, né? E aí você não enxerga aquilo como oportunidade, né? Você acha que ter a oportunidade é já entrar, né, se aplicar para obter uma certificação super cara, né, demorada às vezes, e você não enxerga aquilo como oportunidade. As maiores oportunidades que eu tive, muitas vezes, foi executando tarefas que outros advogados não queriam executar. Então, assim, você vai trabalhar com a pessoa de TI, porque nenhum outro advogado aqui sabe transmitir o conhecimento jurídico para a pessoa de TI. Vai lá, corre, né? Você vai ganhar uma experiência com aquilo. Com a sua curiosidade, você vai aprender o que é um código-fonte, como a doutora Beatriz colocou. Você vai ganhando informações e tudo isso enriquece a sua experiência, o seu currículo. Então, é tentar enxergar, né, a oportunidade onde, às vezes, outros profissionais não enxergam. Às vezes é uma coisinha pequenininha, é dentro ali do direito do consumidor, é dentro da área trabalhista, é um cliente menorzinho que o escritório tem. Faça daquilo a sua oportunidade, né? Então, vai muito da curiosidade, isso é uma soft skill, né? Isso é uma habilidade que você tem de ir atrás, de ser curioso, de buscar esse conhecimento prático, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, para essas pessoas que estão nos perguntando, tá? E essa curiosidade, inclusive, é fundamental, porque hoje o mercado busca o profissional híbrido. É aquela pessoa que consegue... Porque o DPO, de verdade, vamos lá, o DPO é o officer, aquele cara que tem autonomia e muitas vezes responde por mais de uma área. Para você ser essa pessoa, você precisa transitar por mais de uma área. Então, você não pode ficar na sua caixinha jurídica, sentadinho, esperando tudo acontecer. Você tem que levantar da sua cadeira, você tem que tirar a gravata e você tem que ir até onde está o problema e falar, tá bom, eu não entendo o que é um código-fonte. Me explica, como se eu tivesse 6 anos. Né? Explica para mim como que é o teu fluxo de operação. DP, como que você recebe os documentos dos funcionários novos? Quem mexe nisso? Quem guarda isso? Quem tem acesso? Quem pode mudar? Quem pode jogar isso fora? Isso tudo é um DPO aprendendo a ser. Então a dica é, seja curioso, essa é a melhor soft skill para uma nova área do direito. Solano? Eu acho que assim, para complementar um pouquinho, falar pelo lado do escritório da advocacia, a gente deve ter lá no escritório, voltado para essa área, alguma coisa como uns 40 advogados, e uma coisa interessante é que não existem especialistas com um tempo, né, necessário de mercado, então como é que a gente vê? E aí vale um pouquinho a experiência das nossas meninas aqui que estão nessa mesa. Olha só que interessante, então, por exemplo, a doutora Fabiana, ela começou a carreira, e é uma formação dela inata, em processo civil, é processo civil que ela aliou, na época, com questões de internet, depois agora com privacidade, todo que diz respeito, né, à liderança da empresa, mas foi importante porque para aquele momento profissional, ela era muito importante aquele começo pré-marco civil, esse conhecimento, porque quem decidia essas questões era a jurisprudência, antes da lei. Ou a história, por exemplo, da doutora Carla, né? A doutora Carla, ela tem uma experiência em direito bancário muito forte, então o que aconteceu é que ela agregou esse conhecimento de privacidade e
proteção de dados e agora da realidade dos meios de pagamento, que é o que hoje se impera. Então, assim, se buscou um conhecimento já tradicional e ela acoplou um outro conhecimento. E, por fim, a mesma coisa, a doutora Beatriz, por fim, mas não menos importante, um conhecimento que ela vinha já exercitando em telecom, que é uma questão muito ligada a regulatório e infraestrutura, que ela acabou adequando. Então, a questão da idade, né, a questão da falta de experiência. Então, o que a gente pode ver? Não existe um profissional hoje pronto no mercado, por mais que ele tenha as suas certificações. Mas a questão é que um skill que possa ser compartilhado, e a gente fala assim, direito de informática, né, direito de tecnologia, na verdade são ramos econômicos, mas não é uma área propriamente técnica, porque a gente tem ainda, classicamente, né, direito empresarial, o direito processual civil, o direito criminal. Então, assim, dentro dessas áreas, o que as empresas e escritórios precisam é acoplar esse novo conhecimento técnico, que é a privacidade e a proteção de dados, com as áreas clássicas do direito. Então, assim, e hoje eu vou dizer assim, meu testemunho, né, como escritório de advocacia, existe muita oportunidade, existe, e praticamente todo mundo está meio no começo. O que a gente precisa ter, assim, ter alguém que tem um skill mais voltado para o trabalhista, então uma empresa que tenha uma necessidade de tratar dessa área, que envolve, por exemplo, muitos prestadores, por exemplo, uma empresa que faz call center, então tem muitos dados relacionados a funcionários, vai ter uma seleção no DPO, talvez mais focado no trabalhista, e assim como aconteceu com a Carla, com a Fabi, ou com a Beatriz, eles acoplaram conhecimentos inatos. Então, assim, se eu puder acrescentar, e não é meu ramo recrutamento, mas eu falo assim, como, digamos assim, tomador de serviço dos nossos headhunters aqui, é que a gente, ao procurar pelo perfil do trabalho que a gente tem que entregar para um cliente, aquele perfil com algum conhecimento inato em outras áreas do direito, onde ele acopla o tema da privacidade e da proteção de dados. Mas o especialista com tempo de mercado hoje não existe, está todo mundo nivelado, e eu digo até que a questão da idade, ela não pesa, porque existem muitas oportunidades. É isso, Ricardo, obrigado. Eu só vou fazer uma parte antes do Ricardo, que a idade, muitas vezes, o problema é um preconceito do próprio mercado e dos próprios, às vezes, advogados, seja empresa ou escritório, que não querem dar a chance para um profissional, às vezes, com maior idade. E isso acaba sendo prejudicial. Então, quando você vê movimentos, né, como o da Unilever, ao trazer o senhor estagiário, de valorizar profissionais com uma maior idade, né, eu acho espetacular. Um dos meus melhores secondis, ele é mais velho que a diretora jurídica e ela ama ele de paixão, porque ele sabe ter autonomia e a responsabilidade para entregar aquilo. Então, a gente acaba ficando sempre também, né, respondendo aos profissionais mais sêniores que estão nos enxergando, que estão vendo aqui, debatendo com a gente precisa achar uma forma de conscientizar o mercado do valor dessa experiência, né? Fabi? Não, o Solano tirou as palavras da minha boca, porque eu ia falar que eu era uma advogada de contencioso civil, quando a internet entrou na minha vida, né? Como o Google virou meu cliente no escritório e eu passei a ser abduzida. Muitos de nós devem se lembrar do Orkut, né? Que foi a primeira rede social do Brasil. Não tinha jurisprudência, não tinha lei. Marco Civil, 2014, como bem lembrado, eu comecei a trabalhar com internet em 2007. E os profissionais que eram conhecidos no Brasil como advogados de internet ou direito digital eram advogados de propriedade intelectual que lidavam com o nome de domínio. E não era, né? Não foi isso que se formou. Então, de fato, acho que muito em linha do que a Carla falou, do que o Solano falou, e tenho certeza que muitos colegas que estão aqui com a gente têm a sua prática de contencioso civil, né? Dos processos, que também são contadores de histórias, porque a gente tem que aprender o direito, né? Eu já estudei direito marítimo uma vez, porque tinha uma briga de navio. Quer dizer, a gente é contador de história, então a gente tem que explicar para o juiz e convencer o juiz do que está acontecendo. Se o assunto for privacidade e proteção de dados, também tem essa possibilidade, né? De aprender, como a Carla falou, enxergar uma oportunidade, né? Não precisa ser algo que vai ser preciso, perfeito, uma posição já pronta, mas enxergar essas possibilidades, com certeza, elas existirão. Obrigado, Fabi. Pessoal, o nosso evento caminha para o encerramento. Mais uma última pergunta para o Raul e para o Benedito. Aquela pergunta, eu vou uma para o Benê e uma para o Raul, clássica. A dica de ouro, primeiro para o Raul, para um currículo, o currículo perfeito, se é que existe, e depois para o Benê, a entrevista perfeita.
aquela dica extraída das redes sociais, que eu vi essa sua dica recentemente lá, o que fazer, o que não fazer, entrevista presencial, se é remota. Então, essas perguntas finais antes do nosso encerramento. Bom, primeira coisa que se deve ter em consideração é que o currículo, ele é, ao mesmo tempo, a primeira ferramenta de exposição, né, de venda sua. A palavra não é ruim, mas é a verdade. E, ao mesmo tempo, é algo frio, que você tem que vai cair na mão de RHs, headhunters, sócios de escritórios, diretores jurídicos, e que, de alguma forma, por mais frio que seja o papel, a pessoa, quando bater o olho para aquela vaga que ele está buscando, profissional, falar, me interessou. É para isso que o currículo serve. É para prender a curiosidade da pessoa que viu o currículo e falar, eu vou chamar essa pessoa para conversar, né? E aí, tendo isso em mente, o propósito do currículo, porque todo o restante é dentro da sala de entrevista, né? Eu acho que o complementar é você entender o que precisa estar no currículo e o que não precisa estar no currículo. O currículo, e é muito relativo, né? Tem profissionais que passaram por 10 empresas ao longo de 30 anos de carreira, e tem profissionais que passaram por 2 empresas ao longo de 30 anos de carreira. Como é que vai ser o currículo, né? Então, o currículo não tem que ser nem muito longo, nem muito curto. É igual petição para juiz. Se fizer muito longo, ele não vai ler, né? E nem muito curto. E eu falo, não existe um currículo só. Depende da vaga que você está participando. Porque, veja, se você é um diretor jurídico e cumula compliance e proteção de dados, e você tem interesse em seguir, não se importa que não ter o jurídico ou não ter o compliance, você vai moldar o seu currículo com aquelas experiências mais focadas na vaga que você está concorrendo. O currículo, ele tem que ter as principais informações acadêmicas e complementares de estudo. Ele tem que ter, ele tem que ter uma mini biografia do profissional, falando em questões, experiências técnicas, comportamentais e internacionais, se você teve uma experiência internacional, para comprovar se o inglês fluente de fato é fluente, e outra, falem a verdade, não tem problema se você não tem o inglês ou o espanhol, falem a verdade. Tem N histórias, um dia e acredito que o Benedito, se não tem ainda, vai ter, porque é recém-colega aqui na profissão, histórias bizarras, mas enfim. Faça essa mini biografia, traga no currículo as principais passagens profissionais. Se for muito extensa, deixe as mais antigas para lá e venha com as mais recentes, contando e trazendo as principais experiências e realizações que você vai comprovar na entrevista. E, eventualmente, outros cursos complementares que não só jurídico, que façam sentido para aquela vaga. Então, você falou, não existe currículo perfeito, existe o currículo certo para aquele momento, para aquela posição. No meu ponto de vista, obviamente. Obrigado, Raul. E uma lição, não existe o mesmo currículo para todas as vagas, né? Não. Você deixou claro exatamente isso, que é uma dica. Você recebe um currículo, mas poxa, currículo para professor e quer ser advogado, então, né? Dica preciosa. Benê, e a entrevista? E esse momento mágico tão esperado? Entrevista. Antes, eu só faço uma parte de um caso aí sobre a transparência do idioma. A pessoa tinha várias línguas no idioma e falou assim, quando você fala tudo isso, eu só não falo grego. Inglês para mim é grego. Esse é um caso real e os candidatos, eles são muito, muito criativos nessas horas para nos pegarem. Mas eu costumo dizer, né, e até complementando o que o Raul disse, que o currículo, ele é um trailer. Qual que é a função de um bom trailer? Acabar com o enredo da história e você já sabe quem matou no final? Não. Você quer ver o filme. Faça o filme querer ser visto. Faça você querer ser visto, querer ser ouvido. E daí as dicas do Raul são fundamentais.
né? Mas falando da entrevista perfeita, a gente tem hoje duas modalidades de entrevista, que é a entrevista presencial e a entrevista remota. Eu me dei muito mal numa entrevista remota de um emprego dos meus sonhos, porque eu não sabia, olho para cá, olho para lá, eu não sei, eu sinto de lado. Então, se você está remoto, a primeira dica fundamental é pratique. Pratique o local onde você vai fazer. A pessoa vai me ver aqui, ok, a voz está boa, a voz está alta. Você tem que fazer esses testes e muitas vezes pedindo ajuda de alguém que está em casa com você. Então, grave a sua entrevista, se veja fazendo a entrevista. Lembre-se, uma entrevista ela tem que ser uma história. Começo, meio, fim. Como o Raul disse, não minta no currículo, menos ainda na entrevista, porque fica muito fácil desmascarar uma mentira. Especialmente quando seja um neófito como eu aí no headhunting, ou alguém com mais experiência como o Raul, é muito fácil você pegar alguém no pulo mentindo. Seja sobre o idioma, seja sobre a experiência técnica, seja sobre qualquer coisa. E uma vez que o candidato perdeu a credibilidade, a entrevista acabou ali. Segunda coisa, entrevista presencial. Sempre que possível for, vá presencialmente fazer a entrevista. Nada substitui o olho no olho. E eu concordo aqui com as colegas que estão felizes de estar aqui. Eu também estou. Eu não aguento mais dar aula online. Então, é muito bom estar olhando, estar conversando, estar sentindo, estar vendo as reações das pessoas presencialmente. Isso é igualzinho na entrevista. E a dica de ouro para encerrar a parte da entrevista. As pessoas contratam a si mesmas. Essa é a maior verdade do mundo. Se você está se aplicando para uma empresa, para um escritório, pesquise como essa empresa, pesquise como esse escritório. Dá uma olhada nos sócios, nos diretores, né? Vai pesquisar no LinkedIn como são as pessoas, como elas se apresentam. Porque isso vai dizer muito a respeito de como você precisa se apresentar. Poxa, eu estou indo numa empresa que é totalmente casual. Eu me lembro quando lá atrás eu fui fazer entrevista para o Facebook. Caso real. Eu fui com uma camiseta de videogame, fazer entrevista sendo um gerente jurídico à época. Porque é o espírito do lugar. E a primeira coisa que a pessoa que me entrevistou falou, poxa, você acertou. Foi isso, porque eles contratam iguais, as pessoas buscam contratar iguais. Eu estou indo no escritório mais formal de São Paulo, eu não posso ir com uma camiseta de videogame, não vão deixar eu passar da porta. Então, essa é a dica de ouro. Pesquise o lugar onde vocês estão indo, pesquise com quem vocês vão falar, coloca no Google, dá aquela stalkeada. A gente vive na era da informação, apesar da LGPD. Então, vocês conseguem ver o retrato daquela pessoa, como ela se porta, como ela fala, como ela se veste. E dentro, se aquilo estiver de acordo com os teus valores, com a tua personalidade, se adeque o máximo possível. Não é só o currículo que tem que se adequar à posição. É você também ser adequado, que senão vai ser uma relação infeliz, se você está vendendo quem você não é, num lugar ao qual você não pertence. Obrigado, Benê. Obrigado, Raul. Estamos encerrando esse evento. Eu vou devolver a palavra para a Luana e dar os parabéns para o nosso presidente, que esse mês está sendo agitado, hein, presidente Solano? Né? Um congresso sobre direito LGPD na saúde digital. Semana passada, uma palestra com a Fabi sobre decisões automatizadas. E hoje, segunda-feira, o mercado de trabalho está bom para um abril cheio de feriados. Luana, com você. Agradecemos, doutor, pelas considerações e também aos nossos expositores por esses dois brilhantes painéis. Então, vamos encerrar este evento, Mercado de Trabalho Jurídico, Privacidade e Proteção de Dados, agradecendo a todos que estiveram conosco presencial e virtualmente. E para o encerramento dos trabalhos, anunciamos o doutor Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Obrigado, Luana. Agradeço a todas e a todos que prestigiaram esse nosso evento. É um dos pilares mais importantes da nossa gestão, a formação. Então, assim, é muito gratificante poder contar com essas meninas todas muito sabidas, né? Muito importantes aí no seu respectivo cargo, aos nossos colegas headhunters, ao Ricardo, a toda a equipe da Secretaria de Comissões, às meninas da Educalibras, e dizendo que esse é só o começo. Devemos ter um ano com muitas novidades e principalmente para o pessoal aí que está
está querendo entrar no mercado de trabalho, nós estamos aí esperando que, se Deus quiser, a ESA vai conseguir fazer com que a Secretaria da Educação aprove nossa pós-graduação em DPO. Vai ser o melhor curso de DPO do Brasil, né, Ricardo? Vai ser, inclusive, essas moças que estão aqui vão ser algumas das professoras. Então, muito obrigado, boa noite, e declaro encerrado esse nosso evento. Vamos então ao evento Mercado de Trabalho Jurídico.